Vem, Zé. Senta aí, Zé. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez nesse canal. Hoje começando esse canal de uma forma bem diferente, né? Já que esse canal é um canal de rotina, é um canal de tarefas diárias, enfim. Mas hoje é quarta-feira e é o dia que eu costumo gravar vídeo. Seja da rotina, seja dos afazeres aqui de casa, seja alguma tarefa que eu preciso fazer fora da minha casa. Quarta-feira é dia de célula, hoje nós não temos célula, então hoje eu amanheci pensando o que eu vou fazer. Não tem muito o que fazer. A minha casa está praticamente organizada, não tem nenhuma programação especial hoje na igreja, eu não tenho nada para fazer lá fora. É um dia comum, um dia qualquer. E pensando nisso, inclusive hoje aqui na minha cidade amanheceu até um pouquinho, o tempo mudou de uma hora para outra. Minha cidade é bem quente, né? Meu estado é muito quente. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui agora, estou falando aqui de Goiânia, uma cidade muito quente. Inclusive nós estamos num período muito seco, muito quente, mas hoje o tempo amanheceu diferente. E geralmente quando o clima muda, acho que até mesmo o nosso humor muda um pouquinho também, né? Então você fica mais assim, principalmente que o tempo tá mais friozinho hoje, tá um ventinho mais frio, então você abaixa um pouquinho ali, né? A sua energia. Então eu tava sem inspiração para hoje. E pensando nisso, eu pensei sobre algo. Falei, gente, mas calma aí. Existe algo que precisa fazer mais parte da nossa vida, da nossa rotina do que isso aqui? Do que a palavra de Deus? Por que não, né, parar um pouquinho, sentar diante da câmera e compartilhar aquilo que Deus tem ministrado, aquilo que Deus tem falado, né, no meu coração? Então, pensando nisso, eu criei esse quadro. Não sei se esse quadro vai ficar por muito tempo, não sei se vai dar certo também, não sei se eu vou conseguir passar aquilo que realmente eu desejo, aquilo que eu quero até o final desse vídeo, mas enfim, se for relevante para a sua vida, por favor, deixa aí nos comentários, que aí, se for relevante, se você gostar, vai me incentivar a continuar fazendo isso aqui. Então, peguei a Bíblia, peguei o meu caderninho de anotações, que é essencial, porque aquilo que Deus ministra no meu coração aqui, eu passo para cá. É um caderninho, né, que eu tirei exclusivamente, inclusive ganhei um caderninho personalizado, e é um caderninho que eu tiro para colocar as minhas anotações, para, né, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E é claro que a gente não pode deixar também o nosso cafezinho, né, gente? O café não dá para ficar sem café, o café precisa fazer parte da nossa vida, pelo menos da minha tem que fazer parte. Eu necessito de café, todos os dias, pela manhã e no final da tarde. Não costumo beber café durante todo o dia, sabe? Igual muitas pessoas têm o hábito de tomar café toda hora, de ir lá na garrafa e pegar um golinho de café. Não, eu não tenho isso. Tomo de manhã e à tarde, no final do dia, eu preciso dele. E então, assim, por que não a gente tirar esse momento aqui, alguns minutos apenas, para nós compartilharmos, né? Esse aqui é um canal de rotina e eu sei que a maioria que está aqui são mulheres, e mulheres que de alguma forma gosta, né? Gosta dessa rotina, gosta de cuidar da sua casa, gosta de cuidar das suas coisas, gosta de cuidar da sua família. Então, e falando nisso, eu tenho aqui, quero compartilhar com vocês esse livro que nós estamos estudando na nossa igreja. Nós, né, temos um grupo de mulheres onde uma vez por mês a gente se reúne na casa de alguma e a gente tem um momento aqui de compartilhar experiência do lar. É um livro essencial, um livro que precisa fazer parte da sua cabeceira. É um livro que tem tantos princípios bons, tantos princípios valorosos que a gente precisa aprender, que a gente precisa praticar. Muitas coisas que às vezes a gente aprende ao decorrer dos anos da nossa vida, mas que por conta de muitas coisas a gente vai deixando isso, sabe, em segundo, em terceiro plano, a gente não vai praticando isso, vai caindo no esquecimento. E esse livro, ele nos ensina e ele nos lembra
da importância do nosso lar, sabe, do cuidado, do amor, do servir, sabe, da paixão que nós precisamos ter pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, ainda que seja coisas tão simples, ainda que seja na nossa rotina diária, nos nossos afazeres diários. Precisa haver amor naquilo que nós fazemos, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu tenho uma tia que, inclusive, ela já faleceu, mas que tinha uma casa muito simples, mas ela tinha uma paixão pela casa dela, sabe? As coisinhas delas era tão organizado, era tão arrumado, sabe? A prateleira dela com aquelas vasilhas todas areadas. Então, assim, era alguém que amava aquilo que tinha. Ainda que era uma coisa simples, uma casa simples, ainda que eram coisas assim, né, tão talvez desvalorizadas por muita gente, mas ela cuidava com tanto amor e isso fazia diferença, sabe? Eu acho que a gente precisa voltar a isso. A gente precisa voltar a valorizar as coisas simples, valorizar aquilo que nós temos, né? A Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Então, tem muitas pessoas que às vezes usa essa desculpa. Eu não tenho uma casa bonita, então eu não tô nem aí, não me importo muito. Eu não tenho uma vasilha bonita, eu não tenho uma panela bonita, eu não tenho uma mesa bonita. E por isso vai deixando as coisas assim, sabe, meio que jogadas. Mas a Bíblia diz isso, que se eu valorizar aquilo que eu tenho, o pouco que eu tenho, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar muito mais, Deus vai multiplicar. Então eu tenho aprendido isso, né, ao longo dos anos, né, no meu casamento, enfim, eu vou fazer 24 anos de casada, então eu sempre tive muito amor pela minha casa, muito amor pelas coisas que eu tenho. Então, inclusive, eu tenho coisas aqui que eu ganhei ou que eu comprei quando eu me casei, há 24 anos atrás. Por quê? Porque eu cuido, porque eu amo, porque eu guardo, porque tem valor para mim. Né? E esse livro ele nos ensina isso. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, se você deseja conhecer mais, comprar esse livro, você aprender com as experiências, você ali fazer disso sabe, a sua experiência diária, né, de aprendizado, começar a colocar em prática tudo isso que você aprender aqui, você vai ver como a sua vida vai mudar. Então isso que a gente tem feito nesses grupos de mulheres, compartilhando uma na sua realidade, cada uma com as suas condições, a gente tem compartilhado e aprendido umas com as outras, né? Inclusive algumas mulheres compartilham, eu não tenho o hábito de usar a minha melhor louça com a minha família, eu sempre reservo para quando vem uma visita. E aqui nesse livro a gente aprende que não, a gente aprende que aquilo que a gente tem de melhor, a gente usa com a nossa família, na nossa casa. Então talvez você não tenha uma louça, né, chique, cara, mas você tem ali uma xícara e um prato que você comprou e é o melhor que você tem, e é isso que você vai usar dentro da sua casa, com você e com a sua família. Eu faço isso também nas minhas manhãs, às vezes eu tô sozinha porque minhas filhas e meu marido saem muito cedo, eu fico sozinha, eu arrumo a mesa e vou tomar o meu café sozinha. Sozinha, entre aspas, porque eu sempre convido Jesus para poder fazer parte, para Jesus estar comigo ali. Então é muito importante que a gente não só aprenda, mas que a gente pratique, né? A Bíblia diz o seguinte: não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes. Então aquilo que eu ouço da palavra, aquilo que eu aprendo, eu preciso praticar. E é isso que nós vamos ver aqui agora, olha só. Inclusive é um dos primeiros textos que nós estudamos juntas com as mulheres, mas eu quero compartilhar algo rapidamente com vocês. É lógico que nós não vamos nos aprofundar, né? Eu não quero que fique um vídeo longo também. Mas olha só, em Provérbios 24, 3, olha só o que ele fala. Vou compartilhar aqui com vocês esse texto, que eu acho que é um texto que é bem relevante para nós. Provérbios 24, 3, ele diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Essa casa, não está falando de uma casa física, não está falando de uma casa
construída com mãos humanas, né, com tijolos, paredes, telhado, janelas, portões. Não, não é isso. Essa casa é a família. Essa casa, ela precisa ser construída, é essa família que precisa ser construída com sabedoria, né? É o nosso casamento, é os nossos filhos. Lar é um lugar de paz, um casamento firme, filhos bem direcionados e uma vida com Deus. Essas coisas não se constroem, sabe, com uma força humana, com a nossa capacidade, com o nosso entendimento humano, se constrói com sabedoria e com discernimento. Mas o que é sabedoria, o que é entendimento? Não é a mesma coisa? Sabedoria é saber o que é certo. Entendimento é saber como explicar o que é certo, é saber, entendimento é como aplicar aquilo que nós aprendemos, aplicar a sabedoria, aplicar o entendimento que nós tivemos, o conhecimento que nós tivemos. Então, eu peço sabedoria, a Bíblia diz que eu preciso pedir sabedoria para Deus. E quando Deus nos dá sabedoria, agora eu preciso ter entendimento de como aplicar isso, sabe? De como agora exercer isso. E aí ele diz que nós precisamos construir a nossa casa com sabedoria. E agora com esse entendimento eu vou encher os meus cômodos de alegria, eu vou encher os meus cômodos de paz, eu vou encher os meus cômodos com aquilo que é precioso e agradável. Sabe, quando nós temos um lar realmente funcional, um lar que realmente agrada o coração de Deus, é quando eu aplico a sabedoria, eu aplico a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós paramos horas e horas para ler a Bíblia, estamos no culto toda semana, ouvimos a pregação, mas o quanto disso nós temos aplicado? O quanto disso nós temos colocado em prática? O quanto disso nós temos vivido todos os dias, na nossa vida diária, na nossa rotina, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, com os nossos relacionamentos, né? Porque em qualquer lugar que nós estivermos, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, nós precisamos dessa sabedoria. Mas o quanto disso nós temos aplicado? Sabe, nós aprendemos lá que nós precisamos tratar as pessoas com honra, com respeito. E o quanto disso você tem aplicado no seu trajeto para o trabalho? Quando você sai de casa e você vai para o trabalho, né, no trânsito. Aqui em Goiânia a gente está vivendo quase que um caos no trânsito. É muito movimento e às vezes a gente corre o risco de ficar nervoso no trânsito, de perder a paciência, né, de receber ali uma fechada de um carro e aquilo ali tira a nossa paciência, aquilo ali nos deixa nervosos. E o quanto dessa sabedoria eu tenho aplicado no meu viver diário. Então é disso que está falando. E quando nós aplicamos com sabedoria, os nossos cômodos se enchem de alegria, se enchem de paz. Gente, não tem nada melhor do que uma casa cheia de paz. Eu não sei como tem sido a sua vida, não sei como está o seu lar, não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, mas eu sei de uma coisa, eu sei de alguém, de um Deus que pode mudar a história, que pode mudar a realidade. Eu sei de um Deus que pode transformar qualquer caos, né, qualquer situação adversa numa bênção, num lugar de paz, de alegria. Mas isso vai depender muito de nós, vai depender muito mais de nós, na verdade. Porque a sabedoria que nós precisamos, ela está aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus, naquilo que nós recebemos como conhecimento. Mas o aplicar é nossa responsabilidade. O viver isso é nossa responsabilidade, é o meu compromisso. Sabe, se eu quero viver nessa família de paz, nesses cômodos cheios de paz, eu preciso aplicar isso, sabe? A família, ela é uma instituição tão preciosa, tão abençoada, que ela foi criada por Deus
né? O próprio Deus constituiu a família, o próprio Deus fez o primeiro casamento, quando ele fez lá o homem, e ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, que ele ia fazer uma companheira que lhe fosse idônea, né? Que fosse ajudadora, enfim, Deus constituiu a família, o próprio Deus criou. Então nós precisamos entender uma coisa: a partir do momento que eu entendo que a família é constituída por Deus, eu preciso entender que essa família tem um dono, ela tem um Senhor, ela tem, sabe, alguém que eu preciso honrar, que eu preciso prestar contas. Isso muda o meu modo de pensar, isso muda o meu modo de agir, porque todas as vezes que nós estamos que nós paramos para entender e pensar que eu preciso prestar contas para alguém. É a mesma coisa no trabalho, né? Você vai para o seu trabalho, você precisa entender que tem alguém ali superior, que tem alguém ali que está de olho em você, que tem alguém ali que está te observando, que tem alguém ali que está esperando uma resposta positiva sua. E isso muda o seu modo de agir, isso muda o seu modo de pensar. E assim também é diante do Senhor. Quando eu entendo que eu tenho um Senhor na minha vida, que a minha casa tem um Senhor, isso vai mudar o meu modo de pensar, o meu modo de agir, porque eu vou entender que existem responsabilidades. Eu tenho responsabilidades a cumprir, eu tenho uma tarefa, né, para executar. E assim, quando cada um entende o seu papel dentro do lar, dentro da sua casa, o marido entendendo o seu papel, a esposa entendendo o seu papel, os filhos entendendo o seu papel e cada um respeitando o lugar do outro, isso vai fazer com que a casa seja muito mais harmoniosa, que a casa ande realmente num propósito maior. Eu não vivo por mim mesma, mas eu vivo, pelo outro também. Essa ideia de que eu não devo satisfação para ninguém, a vida é minha, o corpo é meu, as regras são minhas, isso não existe. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Eu tenho responsabilidade com o outro. Eu tenho responsabilidade de honra, de respeito, de dignidade com o outro. Dentro de um lar, egoísmo, de verdade, é um sentimento que não pode existir. Não pode existir. Egoísmo é um sentimento que pode destruir qualquer relacionamento. Então, é importante a gente entender, esses princípios. Dentro de um lar precisa existir uma ordem. Dentro de um lar existe hierarquias. E a primeira, a que está no topo, é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que está ali no topo, E Ele é digno de honra, de respeito, de fidelidade, de lealdade. A minha vida, né? A Bíblia diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Jesus em mim. E a partir do momento que eu tenho essa convicção de que é Jesus em mim, eu tenho responsabilidades, eu tenho um nome para honrar, eu tenho um nome para poder levar onde eu estiver, através da minha vida, através do meu testemunho, através da minha conduta, através da minha casa, através da minha família. Ok? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha deixado aqui um pouquinho do meu sentimento de hoje para vocês. A nossa rotina, ela sofre mudanças, ela nem sempre é a mesma coisa, né? Nem todo dia você tem louça para lavar, nem todo dia você tem roupa para lavar, nem todo dia você quer fazer isso também, né? Tem algum dia que talvez você não está com muita vontade de fazer muitas coisas, você vai fazer aquilo que é básico. Então, e isso aqui precisa fazer parte da nossa rotina também. Estudar a palavra, compartilhar, orar, buscar, crescer em sabedoria, em conhecimento e aplicar isso na nossa vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que de alguma forma eu possa edificar a vida de vocês. E se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, deixa a sua curtida, o seu like. Isso vai ajudar o canal a crescer também. Eu já estou aqui no canal, acho que, se eu não me engano, acho que há 5 meses já. Apenas alguns inscritos, poucos comentários,
poucas visualizações, mas enfim, é lógico que eu tenho o desejo de poder monetizar o canal, tenho o desejo de crescer aqui, mas acima de tudo, eu quero que esse espaço seja um momento de edificação também, sabe, levar a palavra, levar Jesus na nossa rotina, né? Por isso que o canal chama Rotina com Deus. Então, Deus está na nossa rotina, Deus está no nosso dia a dia, às vezes nas tarefas mais simples que nós fazemos. A gente precisa entender que Deus se faz presente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, fique aqui comigo, vamos acompanhar. Quem sabe esse canal aqui não ganhe uma certa relevância, esse quadro aqui não ganhe uma certa relevância, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Né, meu Zé? Cadê meu Zé? Cadê meu Zé? Ai, Zé de mamãe, é o Zezinho de mamãe que faz companhia pra mim todos os dias, né?